Este é um laço que eu fiz para ajudar uma amiga minha que está na dúvida de estar sem material com os temas escolares. E aí eu vi a dica de uma outra laceira e resolvi fazer com o que eu tinha em casa, só para que ela tivesse uma ideia de como é que eu fiz. Então assim, eu peguei o laço, a medida de 9 e a medida de 18 centímetros, fita número 9. É muito simples, a gente utiliza os materiais que a gente tem. Dobrei o primeiro pedaço de 19 centímetros ao meio. Dobrei, marquei, só selei apenas as pontas aí, não passei o roceiro no meio e fiz um laço gravatinha. O detalhe é, não alinhavei nesse momento, eu apenas prendi com um alfinete e reservei o laço. Peguei outra parte de 18 centímetros. Também não marquei o meio com o isqueiro, apenas centralizei as pontas. Dobrei a primeira parte do laço, como se fosse fazer um gravatinha, mas é metade de um gravatinha e a ponta do laço folha. Então eu dobrei aí, fiz aquela casinha. Agora sim, gente, só sinalizando, eu utilizei os materiais que eu estava disponível no momento para poder passar a ideia para a colega. Então eu inverti aí as pontas, né? Coloquei a ponta para baixo, centralizei os dois meios para que a costura fique juntinha, para que pegue todas as pontas. Alinhei corretamente. Para me auxiliar, eu coloquei um bico de pato. Então, centralizando também tudo, já faço em produção de escala e eu já deixo tudo preparado e só faço alinhavar por último. Aí eu vou dar 6 pontos, dando seguimento ao laço, começando de cima e terminando em cima também, de cima para baixo. Conto 6 pontos e começo o alinhavo. Muito prático esse laço, muito econômico também para as laceiras que estão iniciando. E para quem também já tem aquelas pontas de fita em casa, dá para fazer muitas ideias com essa temática. E foi só uma solução prática para quem já tem esses materiais e deseja fazer algo novo para presentear como lembrança ou até mesmo para comercializar. Recomendo muito essa dica e é super interessante e bem prática também. Eu dei o alinhavo normal, vai ser um pouquinho difícil no início, porque são 4 camadas de fitas e vocês vão estar alinhavando ao mesmo tempo. Depois, no finalzinho, é super prático, você vai fazer a costura normal, puxar normal e vai dar 3 voltas, né, no finalizado. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, que já está bem perto de acabar, para poder chegar na parte que a colega disse que tinha dúvida como fazer. Então assim, eu estou só fazendo esse vídeo. A inspiração do laço não é minha, eu vi de uma outra laceira, eu só estou mostrando para uma colega minha como foi fácil eu criar um laço com a temática escolar sem precisar ter a fita necessariamente com a estampa escolar. Dei as 3 voltas, como eu falei anteriormente, e vou fazer o arremate aí. Fiz o arremate, vou fazer aí a costura, arrematei, às vezes eu dou 2, 3 nó, como se eu estava ilustrando brevemente, e fui lá, arrematei a primeira vez, a segunda vez também, vou dar outro nozinho. Estamos fazendo aí esse arremate, eu arremato 3 vezes, então pronto, fica a dica, o nome do canal tá aí. Se quiser seguir, tirar dúvidas, podem mandar perguntas, podem comentar também todas as coisas e temas. Estamos aqui com mulheres empreendedoras que estão disponíveis para impulsionar outras. Então é isso aí. Agora eu vou para a parte que a colega estava com dúvida, que ela perguntou: você cortou isso como, na máquina? Eu falei: não. Apesar de eu ter a máquina, eu acho mais prático cortar direto com o que estava na minha disposição. Muitas pessoas elas não têm a máquina. Eu peguei um pedaço de 3 centímetros, como eu sempre faço os pares, eu já cortei logo. Essa fita é a número 12. E aí eu dobrei a fita número 12, 3 centímetros ao meio. Cortei a ponta, né, que sobrou. Fiz um triângulo, ficou no automático aí. Agora eu vou tirar o meu alfinete. Vou cortar, vou ter logo as 2 pontas. Que serve para usar no pazinho. E aí, para me auxiliar a fazer esse corte, eu botei apenas um alfinete para que a fita não corresse e saísse as 2 com a mesma medida, as 2 com o mesmo corte. Coloquei o alfinete,
coloquei, centralizei as duas pontas e aí eu vou lá cortando, ó. Subi rapidamente, como se fosse fazer um balãozinho e voltei, volta. E vou girando a fita, tá vendo? A fita, eu movimento a fita. Você vê que a minha mão, uma das mãos, ela se mexe bem pouquinho. A outra é embaixo, é mais a fita. Então, o que eu fiz aí? Vou selar agora as pontinhas, tirar o alfinete. Tá vendo? Eu já tenho as duas pontas do meu lápis prontinha. Coloquei de novo, vou dar uma seladinha para poder agilizar o meu trabalho, como eu faço em produção. Já tô mostrando como fica o resultado, tá vendo? Das ondinhas bem certinho. Foi essa dúvida da colega e eu tô tirando. E aí eu vou passar uma cola, eu selei, viu, gente? Passei uma cola líquida, cola fria. Como não tenho empresa me patrocinando, estou à disposição, quem quiser patrocinar. Então é isso, passei a cola e vou lá colar mais uma vez. Uma dica bem interessante, além de você passar a cola, depois que você passar a cola, guarda um pouquinho e aí você vai lá dar uma última selada com o isqueiro. E aí fica muito certinho as pontinhas, né? Só para que ela dê uma emborcada melhor. E aí eu pego uma pontinha, assim, sabe aquele resto que você termina jogando fora? Essa pontinha aí eu fiz um triângulo, passei cola e vai ser a mesma ponta do meu laço lápis, né? Eu vou lá, passei mais cola aí, bem pouquinha cola, gente. E aí fui lá e centralizei a pontinha do lápis e colei. A parte do isqueiro, tá vendo? Vai ficar bem emborcadinho. Pronto, aí eu sinalizando que era só um exemplo, vocês podem encapar o bico de pato, como eu estava só fazendo uma amostra para a colega ver como foi, e eu finalizei. Aí eu não encapei, eu colei direto, só ilustrando que eu poderia ter encapado e ficaria para uma próxima. Esse eu fiz. E aí o que aconteceu? Eu fui lá direto, colei ele no bico de pato para poder fazer o detalhe. Depois eu colei no bico de pato. Eu vou lá com outro pedaço da fita, que também eu estou só fazendo o vídeo para mostrar que a gente pode produzir laços totalmente com a fita número 9. Centralizei a fita número 9, peguei um pedaço lá, cortei a fita ao meio e fiz uma fita número 2. Com a mesma fita que eu produzi o lápis, eu centralizei e fiz a fita número 2. E o detalhe que vocês estão vendo na foto acima aí é que a fita número 2, ela é uma fita pespontada. Mas vocês vão descobrir agora qual é o segredo dessa fita pespontada, que eu fiz um teste e pra mim serviu, porque a minha mercadoria ainda não chegou, está em tempo, está no prazo, sim. Simplesmente eu peguei uma tinta de tecido, copiei a marca, mas também não vem ao caso, uma tinta de tecido, e aí eu peguei muito rapidinho uma agulha mesmo, a mesma agulha que eu fui dando os pontos no laço, com a tampa da agulha, tá vendo? Mostro pra vocês que é uma agulha normal. E eu vou lá fazer rapidinho o pé espontado. Foi esse o mistério da fita pé espontada aí. Até a minha chegar, já tem algumas amostras já prontas, né? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Só sinalizar uma coisa a vocês interessante. Se vocês forem fazer esse pé espontado aí de imediato, espera secar um pouquinho para poder mexer no laço para não manchar, né? Esse vermelhinho, eu sem querer bati e ele ficou o charme do laço. Mas é isso, eu fiz ao meio aí o pé espontado com a tinta de tecido. Descobri isso no aleatório mesmo. Como eu já tinha, como eu falei no início do vídeo, eu estou fazendo laço com os materiais para ajudar uma colega que eu já tenho. Se vocês não tiverem e tiverem a pé espontada, ótimo. Quem não tem e tem outros materiais, por eu ser artesã e trabalhar com artigos de papelaria é muito fácil para mim. Mas entendo que pode não ser tão fácil para outras colegas. E aí eu só troquei a ponta da agulha, peguei uma agulha mais grossinha e fui lá e dei 3 pontinhos do outro lado da fita do lápis. Do outro lado do lápis, marquei 3 pontinhos, apenas isso. Só que eu falei a vocês, detalhes, sempre mancha, viu, gente? E é isso aí.